habeas corpus meum, quod pro vobis tradit tu. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. Meu nome é Matheus e eu vou apresentar o episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico e muitíssimo interessante, uma das coisas que eu tenho estudado ultimamente e tenho gostado muito de aprender mais sobre o assunto, que é sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. E para isso eu tô aqui com o nosso outro administrador, que também entrevista os convidados, o Juan. Manda um salve aí pra galera, Juan. Salve, galera! E o nosso convidado de hoje é o seminarista da IELB, o Alan Breda. Se apresente pra gente aí, Alan, por favor. Beleza, Matheus? Um salve pra galera que tá nos ouvindo, né? Você, Matheus, Juan, obrigado por me receberem. Meu nome é Alan Breda, né? Eu sou seminarista do 6º ano do Seminário Concórdia, que é a escola de pastores da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E vamos aí, esperando um chamado que provavelmente vai chegar no mês que vem, em dezembro, para servir a igreja. Muito massa, muito massa. Então, começando o nosso programa, vamos logo para a primeira pergunta, né? O que é, então, a igreja, de acordo com as Sagradas Escrituras e também com as confissões luteranas? Na verdade, eu gostaria que esse tema fosse mais simples do que ele aparenta ser, por exemplo, numa pergunta como essa, né? Que apesar de ser inteligente, ela é de um todo complexa, né? E aparenta ser simples, mas na verdade é bem complexa, né? Porque igreja pode ser entendida num aspecto teológico e num aspecto social. Então, se a gente pensar bem, a própria Escritura trabalha nesses dois aspectos. A gente vai ter textos bíblicos que falam da igreja num sentido teológico, aplicando a presença de Cristo nos meios da graça e esses meios sendo estendidos, então, às ovelhinhas ao redor do bom pastor, né, as pessoas que estão em volta, mas também pode se aplicar à igreja no sentido particular, né, às igrejas locais. Então, a gente pode fazer essa distinção desde já. A parte que eu mais domino, né, até esse ponto aqui no seminário, né, é mais sobre a primeira parte, né, de falar da igreja universal, da igreja católica, no sentido teológico propriamente dela, não no sentido social, né? O sentido social, se a gente pensar bem, está mais voltado, inclusive, à parte da teologia que trata da história da igreja. Bom, então, feita essa introdução, né, o que é a igreja? Antes de a gente entrar em Bíblia, né, dá para a gente falar, né, conforme as confissões luteranas, né, a Confissão de Augsburgo, né, daí no artigo 7 da Confissão de Augsburgo, disse assim, eu vou pedir vênia a vocês, né, para ler esse artigo. Ensinam, outro sim, que sempre permanecerá uma igreja santa. E a igreja é a congregação dos santos, na qual o evangelho é pregado de maneira pura e os sacramentos são administrados corretamente. E para a verdadeira unidade da igreja basta que haja acordo quanto à doutrina do evangelho e à administração dos sacramentos. Não é necessário que as tradições humanas ou os ritos e cerimônias instituídos pelos homens sejam semelhantes em toda a parte. Como diz Paulo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc. E aqui termina o artigo 7, né? Então, a gente percebe, isso que eu já estava falando sobre o aspecto teológico e o aspecto social, está bem presente aqui nesse artigo. Olha, e para a verdadeira unidade, basta que haja acordo quanto à doutrina do Evangelho e à administração dos sacramentos, ou seja, os meios da graça conforme o entendimento luterano. Que são meios da graça? São as ligações que Jesus estabeleceu entre a cruz e a humanidade. Meios da graça são as formas que Deus nos entregou de aplicar os benefícios da cruz, ou seja, do perdão de pecados conquistados por Jesus no madeiro, às pessoas
que creem, ou seja, que têm esse instituto da fé para receberem os benefícios do Calvário, né? Só que daí tem a outra parte. Não é necessário que as tradições humanas ou os ritos e cerimônias instituídos pelos homens sejam semelhantes em toda parte. O que isso quer tratar? Quer tratar justamente da estrutura da igreja como uma instituição social, né? Mas assim, o que é a igreja conforme a Bíblia, né? Primeiro, assim, eu acho que seria até interessante de onde vem a palavra igreja, né? A palavra igreja, como nós bem a conhecemos em língua portuguesa e também em alemão e em inglês, né? Church, igreja, vem de uma palavra grega chamada Kyriakon, né? Tem até um nome próprio em grego, Kyriakos, que significa do Senhor, né? A palavra Kyrios, né, está envolvida nesse termo, né? Mas não é essa palavra grega, Kyriakon, que aparece no Novo Testamento, né? Lá, a esmagadoríssima referência à igreja é eclesia. E eclesia significa assembleia. Um ajuntamento de pessoas em prol na persecução de uma verdade em comum. Entendem? E essa verdade, obviamente, é com V maiúsculo, que é Jesus Cristo, né? No sentido do Novo Testamento, né? Há diferentes assembleias, mas quando a gente fala de assembleia enquanto igreja, a gente quer falar justamente da igreja, né? Que está em volta, né, dos meios da graça, em volta de Cristo. E, bom, são várias as passagens, nem tem uma de cabeça aqui nesse momento, né? Mas, assim, Jesus, se eu não me engano, em apenas duas ocasiões falou sobre igreja como esse instituto, né? Que foi Mateus 16, 18, e também no capítulo 18, versículo 17, né? Então, são apenas nessas duas passagens, se não me falha a memória, em que Jesus usa expressamente eclesia. De resto, a palavra igreja aparece assim esmagadoramente em Atos e também nas epístolas, né? E também nas cartas, né, as igrejas do Apocalipse, né? E apenas ali, naquela primeira parte de Apocalipse, que aparece a palavra eclesia. Então, mano, eu tenho até aqui algumas citações do que é a igreja, segundo a Bíblia, né? E a gente tem que a igreja, ela é um povo santo escolhido por Deus, segundo 1 Pedro 2,9, que eu posso citar aqui, entre aspas. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo cujo Cristo é o cabeça, que está lá em Colossenses 1,18. É o rebanho de ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, que está em João 10. É o Israel espiritual, que está em Romanos 11. A comunidade dos eleitos e a coluna e baluarte da verdade. Nisso também o bispo luterano, o Gustav Hollen, ele dá mais uma definição do que é a igreja. Ele diz que a igreja é o domínio de Cristo. E se tem, portanto, um só Senhor, conclui-se que há uma só igreja, porque só existe um Senhor, um Rei, que reina sobre a igreja, que é Cristo. E a unidade da igreja, ela se manifesta na palavra e nos sacramentos. E essa unidade não equivale realmente à uniformidade de organização, de doutrina ou de vida. As várias expressões de comunhões eclesiásticas são expressões diversas da igreja una e católica. Bem, pegando esse gancho aí, e com o artigo do Credo Niceno, que professamos que a Igreja é una, santa, católica e apostólica, quais são os elementos que garantem essa unidade da Igreja? Porque a gente sabe que hoje a gente vê várias denominações, várias igrejas diferentes, algumas que não partilham nenhum tipo de relação entre si. Você pode responder um pouco essa questão da unidade da igreja e depois eu passo para o Juan falar um pouco o que os pais da igreja diziam sobre o assunto. Ótimo. Na verdade, Mateus, não há muito o que dizer,
Porque se a gente pensar bem, a gente está tratando de igreja enquanto um organismo social ainda. Quando a gente pega essa passagem que você citou do credo, a gente entende que nós estamos falando da Igreja Universal, né, da Igreja Católica. E essa Igreja Católica, ela é a unidade, né, de todas as pessoas que têm fé em Jesus. E de que maneira você tem fé em Jesus? Bom, essa fé nos é entregue através de meios. Portanto, nós precisamos de estar em volta do bom pastor Jesus e, por sua vez, para nós, aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, está nos meios da graça, que é a palavra, ou seja, que é propriamente a concretização do ofício das chaves, da aplicação do perdão, né, ao penitente e também, querendo ou não, da retenção desse perdão ao impenitente, como inclusive uma externação da importância desse ofício, né, do perdão de pecados, né? Quando você retém o perdão a determinada pessoa que não se arrepende, você está, inclusive, validando, você está valorando o perdão de pecados, para que aquela pessoa perceba que ela está em erro. Então, e também no batismo, onde Deus nos promete perdoar pecados, e na Santa Ceia, onde nós também recebemos o benefício da cruz, que é o corpo e o sangue de Cristo, para perdão de pecados, de acordo com o evangelista Mateus, que citou as palavras de Jesus, evidentemente. Então, quando a gente fala de uma santa, uma apenas igreja cristã, que é santa, a gente tem de falar, não existe limites, né? A gente não pode tratar da igreja como um organismo social. A gente tem que falar da igreja enquanto uma administradora do perdão de pecados, desse ofício das chaves, através da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Claro, nós podemos falar sobre igreja luterana, sobre igreja católica, sobre igreja episcopal, batista, todas as outras, né? Não há problema algum. Só que a gente vai estar falando sobre uma administração de coisas externas, não propriamente dos meios da graça. Não estou dizendo que essas igrejas não preguem Jesus Cristo e o seu perdão. Não é isso. Mas o luterano vai identificar erros teológicos que essas igrejas professam e que vai justamente ferir a sua concepção de igreja. Teologicamente, não socialmente. Que há pessoas em volta de Jesus ali e que professam a sua fé em Cristo, não há dúvidas, né? Mas que há erros teológicos na perspectiva luterana, isso há. Então a gente tem que delimitar bem qual é o assunto que a gente quer tratar quando se fala de igreja num contexto católico romano, num contexto católico ortodoxo, na batista, presbiteriana, etc. Né? Eu não sei se eu cheguei lá, de repente vocês podem refazer alguma parte da pergunta, né? Mas esse é o ponto, né? No Credo Niceno a gente quer falar da igreja como um todo, que não tem denominação, né? São aquelas pessoas que estão em posse, por graça de Deus, da sua misericórdia, que apenas nos é entregue nos meios da graça. Palavra, batismo e Santa Ceia. O Alan, ele falou muito bem aí sobre Santa Ceia, que a gente consegue citar um pouco o que Agostinho disse sobre Santa Ceia, né, em questão de Santa Ceia e a igreja. Agostinho, ele destaca dois conceitos que servem ali de ponto de partida para a compreensão, né, da exologia. Ele fala que é estreita a ligação entre Cristo, igreja e a Eucaristia, né? Para Agostinho, a conexão entre a igreja e a Eucaristia é de tal modo que a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia, né? Segundo ele, o que ocorre no batismo, né, torna-se perfeito na Eucaristia e é ali, né, que o organismo da igreja funda a unidade, um organismo inteiro, né? São Crisóstomo também, ele continua falando sobre esse conceito de Eucaristia e unidade da igreja, e ele fala que estamos misturados com esse
com esse um só corpo, né? Nós nos tornamos um só corpo de Cristo, uma única só carne, e aqueles que comungam no altar tornam-se não uma multiplicidade de corpos, né? Não só, como o Alan citou muito bem aí, aquele tanto de placa, etc. Não uma multiplicidade de corpos, mas um só corpo, através da Eucaristia. E desse modo somos unidos com Cristo e uns com os outros. Pegando esse gancho no finalzinho aí, né, somos unidos com Cristo e uns com os outros, Tertuliano, ele cita algo bastante importante sobre isso, sobre um corpo só, que ele fala: somos um corpo unidos pelo laço da piedade. A piedade, ela tem que ser a maior característica da igreja em si, né? E pela unidade da disciplina e pelo vínculo da esperança. E só pode haver uma igreja espalhada pelo mundo, assim como existe só um Deus e um só Cristo e uma só esperança pelo batismo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, enquanto você falava, Juan, eu lembrei da passagem de 1 Coríntios 10, 16, 17, né? Que é tão cara, né? Ela é tão importante para o luteranismo, justamente para a defesa da presença real, né? A gente sempre lembra do versículo 16, mas aqui eu quero trazer o versículo 17. No entanto, eu vou ler toda a passagem, né? O versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção, evidentemente, é o vinho, né? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, aí versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, os pais da igreja, refletindo na doutrina do Santo Sacramento, né, da Santa Ceia, né? E aqui tem o apóstolo Paulo justamente fazendo essa conexão entre o sacramento e a igreja, como parte integrante desse corpo de Jesus Cristo. Não é o corpo da cruz, porque esse é o versículo 16. Só que nós, agora imbuídos de Cristo, porque fomos batizados em seu nome, não é? Então, nós também somos pequenos cristos, nós também somos batizados com o Espírito Santo, tal qual ele foi, tal qual o nosso Senhor foi. E nós, não apenas isso, nós agora nós participamos da comunhão sagrada, comendo o Cristo da cruz e bebendo o sangue do Cristo da cruz para perdão de pecados. Então, não há como desvincular a essência da igreja com a sua comunhão desse Cristo. E, claro, de uns com os outros. Então, percebam que, assim, só fazendo uma outra ponte, né? Percebam como é difícil falar de igreja no sentido denominacional. Porque é fácil para um luterano falar com um luterano a respeito da Santa Ceia e da maneira como a igreja deve ser considerada una nesse sentido. Agora, quando a gente pega essa passagem aqui para conversar com um calvinista que não acredita na presença real, no sentido substancial da coisa, né, usia, né, o Calvino, se eu não me engano, até fala de presença real, mas no fundo é uma presença espiritual, né? Então, se torna complicado, entendeu? Por quê? Porque a doutrina dos meios da graça é diferente nas igrejas reformadas. Tem uma frase que eu compus, e inclusive está lá no Instagram da Apologética Luterana, que eu acho muito interessante sobre o surgimento da igreja, no que ela vai se pautar. Entre aspas, a igreja ela só existe pela obra criadora do Espírito Santo. É ele que cria a fé dos fiéis e a mantém mediante o uso dos sacramentos e da pregação da palavra. É o vínculo do amor que une os santos na comunhão e na caridade. Então, eu falei essa frase muito baseado na teologia de São Paulo em Efésios. Ele vai dizer que a igreja foi fundada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, isto é, o ensino apostólico, né? A verdadeira fé que foi ensinada por Cristo e exposta pelos apóstolos. E isso tem muito a ver também com a natureza da igreja como um só corpo que tira o muro de divisão que antes existia entre gentios e judeus. A gente vê isso lá em Efésios 2 ainda, que de dois povos diferentes ele fez um só povo, tirando todas aquelas
aquelas cerimônias e aquele preconceito que havia entre os judeus e gentios. E a gente vê muito isso também nos pais da igreja, né? Que eles entendem a igreja como um Israel espiritual. A gente vê isso muito em Santo Inácio e também na Epístola de Ogneto. Tem Santo Irineu, ele vai falar que a igreja é o novo Israel, que é o corpo glorioso de Cristo, que é a mãe dos cristãos, e que ela foi chamada para outorgar a graça ilimitada, ou seja, ela vai agir como meio para dispensar a salvação de Deus. Então, a gente pode, de um certo modo, falar que a igreja é salva, porque a igreja entrega Cristo mediante os meios da graça. E só Cristo salva. Então, a gente tem isso, que a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela surge com a palavra e ela mantém os fiéis no meio da palavra, né, no ensino apostólico, na pregação e na ministração dos sacramentos. Totalmente. Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu prosseguir para a leitura do texto bíblico? Não, tranquilo. É que você menciona uma passagem bíblica, já vai me vindo outras aqui à mente, né? Mencionou Efésios, eu lembrei logo de Efésios 5, né? Onde o Paulo instrui, né, que aos maridos importa, né, amar a mulher tal como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. De novo aqui, né, o meio da graça, por meio da lavagem de água pela palavra, né, lavacrum in verbo, né, diria os nossos dogmáticos luteranos, né. Então, novamente, né, a igreja sendo a sua existência sendo possibilitada pela intervenção do Espírito Santo nos meios da graça, né? Então, disseste muito bem, né? E quando você falou também sobre salvação da igreja, né? É o Juan ou o Mateus? Mateus. O Mateus, perfeito. Mateus, quando você falou sobre salvação da igreja em si, pela intervenção do Espírito Santo, veja que não há problema algum, e eu acho que a gente vai entrar nesse tema depois, né, mais amplamente, mas não há problema algum a gente falar que só há salvação dentro da igreja. Não há salvação fora da igreja. Agora, não no sentido católico romano da coisa. A igreja espiritual, não igreja social. Não há como você dizer, exatamente, não há como você dizer que vai ser salvo se você não participar dos meios da graça. Palavra, batismo, Santa Ceia. Exatamente. E a questão do batismo, ela é fundamental, porque o batismo é o meio de admissão na igreja. A gente vê muito isso na Bíblia de Estudo da Reforma, né? Quando eu estava estudando por ela enfatiza muito essa questão. Você vê lá em Gálatas 3, 27, 28, a gente vê essa relação entre Israel e a igreja. A gente vê que não existe mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus, porque foram revestidos por ele no batismo, entende? Então o batismo vai ser essa coisa que vai nos unir ao corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que o batismo ele é o sacramento de admissão. Você faz parte da aliança quando você é batizado. Isso Teodoro de Mopsuestia, ele vai reenfatizar aqui, entre aspas, né? Ele vai dizer que o corpo de Cristo ele passa a existir por meio de um só batismo e na operação do mesmo Espírito. Então a gente vê aqui que, sendo o batismo a admissão na única igreja que Cristo fundou, as igrejas que rebatizam, elas são culpadas de cisma, vamos assim dizer. E aqui vai uma crítica aos anabatistas, né, que rebatizam de novo, e também meus amigos presbiterianos. Eu sei que tem muitos presbiterianos que assistem a gente, mas olha, agora não dá pra dizer nada. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre cismas futuramente na próxima pergunta. Agora, só para terminar essa primeira etapa, assim, você pode acrescentar mais alguns comentários e também faz um
uma breve síntese do que Paulo diz sobre a unidade dos membros no corpo de Cristo lá em 1 Coríntios 12, por favor. Tá. Assim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar ainda é que eu estressei bastante isso, né, de que a igreja são os cordeirinhos em volta do bom pastor, e esse bom pastor somente nos é entregue através de meios, né, da palavra batismo e Santa Ceia, né. Só que uma coisa eu esqueci de dizer, a gente fala isso tudo num contexto de Novo Testamento, né. De que maneira então o povo era salvo no Antigo Testamento? Bom, eles não faziam parte da igreja. Bom, primeiro que o Antigo Testamento não é nem escrito em grego, né? Escrito em hebraico e aramaico. Então a palavra eclesia evidentemente não vai estar no Antigo Testamento, a não ser pela Septuaginta, né? Que é a grega. Só que existe sim essa conceituação, ou melhor, essa noção de igreja no Antigo Testamento quando se fala em Kahal, né? Kahal é um termo hebraico que denota justamente a Assembleia de Deus, né? O agrupamento de pessoas no Senhor. Só que esse agrupamento se dá também em volta de Jesus. Vou repetir, em volta de Jesus. Como assim? Jesus não é o Filho de Deus que nos foi revelado através da encarnação da Virgem Maria e que cresceu e se tornou nosso Salvador? Evidentemente. O nome de Jesus foi conhecido concretamente com a sua encarnação. Isso, todavia, não quer dizer que Cristo não estava presente no Antigo Testamento. Ou melhor, que Jesus não estava presente no Antigo Testamento, porque se a gente falar em Cristo, eu vou tergiversar um pouco, né? Cristo, na verdade, é uma palavra que a gente deveria mais aplicar ao Novo Testamento do que propriamente ao Antigo. Porque o Cristo é ungido, né? No Antigo Testamento, quem era ungido eram os reis, sacerdotes e profetas, né? Então, existia a esperança no Messias, a palavra Cristo e Messias é a mesma, né? Uma é hebraica e outra é grega, né? Então, se trata da mesma coisa, né? Então, havia a esperança no Messias com M maiúsculo, apesar de existirem vários Messias, né? Profetas, sacerdotes e reis com M minúsculo, ungidos, né? Pelo sacerdote, né? A gente lembra do Davi, lembra do próprio Saul, né, ungidos por Samuel como rei de Israel, né? Então havia esses Messias com M minúsculo, mas a esperança no Messias com M maiúsculo. E esse Messias com M maiúsculo só se torna claro com a encarnação de Jesus. Portanto, falar em cristologia do Antigo Testamento é um pouco anacrônico. A gente tem que falar de cristologia no sentido de Novo Testamento, né? Gente, isso tudo para dizer o quê? Que eu gostaria de falar Jesus no Antigo Testamento, não Cristo no Antigo Testamento, se é que vocês estão me entendendo, né? Então, assim, o povo de Israel também era a igreja. Tanto é que a gente vai falar de igreja como Israel continuado e ampliado. A igreja continua sendo Israel. Vocês dois, Mateus, Juan e todos os que estão nos ouvindo são Israel. Eu sou Israel. Os meus colegas aqui de seminário, né, os africanos, os asiáticos, os americanos, os europeus, todos são Israel. Porque pertencem ao povo de Deus pela intervenção do Espírito Santo. A pergunta é o seguinte: quais eram os meios da graça no Antigo Testamento? Lá não havia batismo. Lá não havia Santa Ceia, mas nós podemos falar, de certa forma, com aspas, de sacramentos no Antigo Testamento, que eram ali a circuncisão, a própria participação da Páscoa, né? O ingerir do cordeiro, né? Então, fazer parte da aliança, né? A palavra que vocês usaram é muito forte. A aliança de sangue é o que perpassa a igreja desde o Antigo Testamento, na verdade, desde o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, até nós e até o último ser humano que viver neste mundo. Então, o Cristo, ou melhor, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre vai ser. Então, as pessoas no Antigo Testamento estavam em volta do tabernáculo, certo? Que era onde Deus habitava. E dentro do tabernáculo havia o Santo dos Santos.
E dentro do Santo dos Santos, que é a parte especial do tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue da aliança, certo? Dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, a sua tampa, o caporet em hebraico e hilasterion em grego, né, na Septuaginta, caporet acabou sendo traduzido como hilasterion. Vocês vão se surpreender. Mas o Paulo, em Romanos 3, acho que 3,25, Romanos 3,25, a gente pode até olhar depois a passagem. Paulo chama Cristo de hilasterion, em grego. Ou seja, propiciatório, que é o nome da tampa da Arca da Aliança. Então, quem estava junto ao povo de Israel era Jesus. E de uns anos para cá, os estudiosos de grego, né, quando lançaram a Bíblia grega, a novíssima Bíblia grega, né, Nestle Aland, versão 28, né, eu nem sei se já está para sair uma nova versão, mas a partir dessa versão, se não me falha a memória, lá em Judas 5, Judas só tem um capítulo, né? No versículo 5 de Judas está dizendo que Cristo, ou melhor, que Jesus libertou um povo do Egito. Então nota novamente que Jesus estava presente no Antigo Testamento. Claro, a gente pode até ampliar essa discussão para falar do anjo do Senhor, inclusive, né? Anjo com A maiúsculo. Inclusive foi objeto de minha pesquisa nesse último ano aqui de seminário, né? Então eu falei bastante sobre o anjo do Senhor, né? Sobre Jesus no Antigo Testamento libertando um povo. O povo, a igreja, o Israel que estava em volta, né? Esses cordeirinhos, filhos de Jacó, né? Israelitas estavam em volta do bom pastor Jesus que se fazia presente no tabernáculo. Portanto, a aliança de sangue é fundamental para se entender o que é a igreja. Perfeito, Alan. Inclusive, pegando um pouco sobre o significado da igreja, a gente também pode falar que a igreja também é santa, né? Algumas pessoas, elas têm esse cuidado de falar que a igreja é santa, né? Por causa dos membros que participam dela. Inclusive, um jovem me procurou essa semana e me perguntou, Juan, por que a igreja é santa? E eu percebi que isso é uma dúvida que tem entre várias e várias pessoas sobre esse conceito de que a igreja é santa. Mas as pessoas devem lembrar que a igreja ela é santa não por causa da perfeição dos membros, mas pelo Espírito Santo que nele opera, né? Porque em Tessalonicenses, Paulo fala que porque o nosso evangelho não foi dado somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, né? A igreja é santa porque Jesus Cristo a santifica com o seu sangue, né? A igreja é santa porque o Espírito Santo tem como trabalho santificá-la através de seus dons, né? E mais ainda, quando ele santifica ela através de seus dons, nós temos também a plenitude dos meios de salvação, que é os sacramentos, né? Então a igreja é santa porque Cristo a santifica com o seu sangue. A igreja apenas pode ser considerada santa se estiver em fé naquele que a torna santa, que é Jesus. Agora, isso não significa também que essa santidade não produza frutos. Vocês até mencionaram 1 Coríntios 12, né? Eu acho que eu esqueci de falar isso na pergunta anterior, né? O Paulo vai falar sobre dons espirituais em Coríntios 12, e depois no versículo 13, né? Pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, aspecto externo, meus amigos, não importa. O que importa é o que está dentro do coração, que é a fé. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque o corpo também não é um só membro, mas muitos, etc. e tal. Existe o aspecto externo da coisa, que é a sua confissão, né? E a maneira como você se organiza socialmente. Agora, o que importa mesmo é aquilo que o Espírito Santo faz em nosso coração, não o que nós fazemos. Certo? Exatamente. A igreja também, ela é santa. O Alan, ele explicou muito bem, né, cara? Ele resumiu muito bem
esse conceito aí que a gente acabou atribuindo. A igreja, ao longo do tempo, ela teve heresias como o donatismo e etc. E também, pegando esse gancho aí um pouco, por causa das heresias que a igreja teve durante a história, por causa de algumas coisas que teve dentro ali, que a igreja teve que combater, você pode nos falar de como a igreja se estruturou ao longo da história, apesar dessas coisas? Olha, falar sobre o separatismo, né, esse movimento cismático, né, é inevitável, né? Porque, assim, quando você coloca a vaidade humana na equação, a gente só pode esperar um desvirtuamento da escritura. Isso é patente. Quando a gente coloca o orgulho humano dentro da nossa relação, dentro de uma relação teológica, ou melhor, de uma identificação de teologia, nesse caso, eclesiologia, a coisa vai desandar. Então, se a gente pensar na forma como, por exemplo, que me perdoem os católicos romanos, né? Mas a maneira como a Igreja Católica tratou a Igreja num sentido social, como se só houvesse salvação pertencendo a esse organismo social, e não propriamente falando de teologia, mas falando de pessoas que aceitam um episcopado que está em pé de igualdade, ainda que seja na cátedra de Pedro, apesar de que isso é um conceito muito vago para mim, mas que coloca em pé de igualdade com a Escritura Sagrada, isso é um problema bastante grande. Então, a única coisa que eu posso entender é que houve política, né, nesse processo de amadurecimento da igreja ao longo da história, né, ao longo dos séculos, né, especialmente ganhando força ali depois que houve ali os concílios ecumênicos, né, então lá para os anos 700, 800 ali já estava bem estabelecida, né, a Igreja Católica Romana, né, então e a partir de então vários erros doutrinários, né, eu poderia bem falar, né, aconteceram. E o cisma, então, é um processo natural disso, você se distanciar de erros. Então, a igreja se estrutura... Bom, eu posso falar da igreja luterana, né, que não queria um cisma, que Lutero queria uma reforma. E o que significa reforma? Não significa derrubar a casa, meu amigo. Significa, de repente, passar um chapisco de novo né, pintar e talvez uma telha que está furada ali, você troca a telha e prepara o jardim à frente da porta, mas você não derruba o edifício. Só que o que aconteceu? A política foi mais importante para aquelas pessoas do que a teologia. Não quiseram ouvir Lutero, quiseram calar o Lutero. Outras pessoas também quiseram ouvir Lutero, mas não propriamente aceitaram a sua opinião teológica, né? Foi assim com os calvinistas, né? Foi assim que o Zwingli em Marburgo, no colóquio de Marburgo, né? Se vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, agora me deu um branco, mas acho que foi sim no colóquio de Marburgo, né? Que Lutero conversou com Calvino a respeito da com Zwingli a respeito da Santa Ceia. Depois teve até alguns artigos ali que ambos assinaram, só que entenderam diferentemente e acabou não servindo para nada aquilo, né? Calvino também leu Lutero, então, mas assim, o cisma aconteceu entre esses luteranos de Wittenberg e o Vaticano, né? E a Igreja de Roma. E o que a gente vai dizer? Que a gente gostou disso? Claro que não. Ninguém gosta de brigar com a sua própria família. Se uma pessoa se dá mal, de repente, com seu irmão, e os dois têm de se afastar, isso não é de nenhuma forma motivo de riso, é um motivo de choro, de lamento, né? A Igreja Luterana se organizou novamente em volta dos meios da graça. Batismo, Santa Ceia e pregação da palavra. Todos dentro deste complexo maior que é a administração, né, do ofício das chaves, de perdão de pecados e retenção de perdão aos impenitentes, aos que não se arrependem. Então, essa é a estrutura que nós estabelecemos para nós, estar em volta de Cristo. A Igreja Católica estabeleceu uma nova estrutura, ou melhor, ela já tinha uma estrutura de estar em volta de um pontífice. E a palavra pontífice é importantíssima. Pontífice é um sumo sacerdote. Ok?
O Papa é um sumo sacerdote para a Igreja Católica. Então, se o autor de Hebreus fala de Cristo como o sumo sacerdote, o supremo pontífice da nossa fé, e alguém ainda tem a coragem de falar que existe sim um sumo sacerdote mesmo hoje, que não seja Cristo, o cabeça da igreja. Aliás, essa expressão é aplicada também ao Papa. Cabeça da igreja, o vigário de Cristo. E isso é um problema para nós. Então, eu não sei se eu cheguei ao ponto que vocês queriam, né? Mas o erro pode acontecer. E de que maneira você vai combater o erro? Mateus 18. Mateus 18, vai até o teu irmão e diz que ele está pecando. Se ele não te aceitar, leva mais gente com você. E se com essas pessoas também ele não aceitar que errou, leva a igreja. E agora, se mesmo com a igreja ele não quiser se arrepender, considere o anátema. Amaldiçoado. Por quê? Porque não está em Cristo, está com Satanás. Não é assim que Paulo fala a respeito do garoto, né? do rapaz que estava tendo relações ilícitas com a sua madrasta? Entregue-o a Satanás. 1 Coríntios 5. Então, a palavra é dura. Bom, eu não sei se eu cheguei lá. De repente vocês podem falar um pouquinho também, ou fazer alguma outra colocação nesse sentido, e eu posso expandir o raciocínio. Então, a gente vai falar mais dessa questão do cisma numa próxima pergunta que está no roteiro, né? Eu queria só tratar um pouquinho dessa questão que você falou, do abuso político da Igreja Romana, que isso vai surgir mais na Idade Média, porque se a gente olhar um pouco os pais da Igreja, a gente vê algumas coisas sobre essa estrutura da Igreja, principalmente quando eles vão combater algumas heresias. Por exemplo, o Santo Irineu de Leão, ele vai combater os gnósticos com o que configura a igreja, que ele diz que é o cânon, a apostolicidade e também a ordem, né? A gente reconhece a igreja porque a igreja é fiel às escrituras e ela tem o ensinamento da tradição dos apóstolos. E também ele apela para a questão do episcopado, de uma sucessão linear de ensinamento e de legitimidade. A gente vai entrar nessa questão do episcopado depois, é outra pergunta que é bem polêmica, na verdade. Mas, enfim, eu tenho que falar um pouquinho sobre São Cipriano, que é aí que vai começar alguns maus entendidos sobre a questão do extra ecclesia nulla salens, que fora da igreja não tem salvação, e da figura do pontífice romano. São Cipriano, ele vai combater a heresia do novacianismo, que era um grupo cristão que tinha uma doutrina ortodoxa, mas eles eram muito rígidos com alguns cristãos que apostatavam e queriam voltar da fé, porque isso foi na época do imperador Décio, que tinha uma grande perseguição aos cristãos. Então, eles não admitiam o ofício das chaves para readmitir na igreja aqueles que tinham pecado por idolatria. São Cipriano vai falar que eles não eram uma igreja, porque a unidade da igreja ela se encontrava na figura do bispo, porque o bispo era o princípio divino da unidade. Ele vai dizer que a igreja é um colégio de bispos que cada um administrando sua diocese, que é tipo uma igreja em microcosmos, constitui uma só igreja. Ele vai falar que o episcopado é essa figura da unidade. E nisso ele vai trazer a figura do bispo de Roma, como tendo uma primazia, como sendo o primeiro, como sendo o cara que vai ter essa responsabilidade de manter a unidade da igreja. Mas você vai ver, lendo São Cipriano, em algumas cartas que ele faz ao bispo romano, que mesmo considerando Pedro como se fosse a pedra, que não era unanimidade entre os pais da igreja de forma alguma, ele critica e ele não vê nenhum tipo de jurisdição universal no bispo de Roma e nem nenhum tipo de supremacia ou infabilidade. Isso é uma coisa que vai ser corrompida depois na Idade Média, que eu já vou chegar lá. Ele tem algo mais próximo do que a gente vê na eclesiologia ortodoxa, de Pedro sendo o primeiro entre iguais e o bispo de Roma ele ser o primeiro, mas ele não é superior aos outros, né? Mas só que às vezes São Cipriano é difícil de ler, eu digo, porque ele vê muito a ideia dessa, como você falou, a igreja como instituição, a igreja social, e fora dessa igreja institucional, se você não se submeter ao bispo, mesmo que o bispo estiver errado, você está fora da igreja, você se rebelou contra Deus, e fora da igreja não tem salvação. Então, a teologia romana ela vai na Idade Média
se apoiar muito nisso. E a gente vai ver depois que depois do cisma de 1054, a igreja medieval romana ela vai assumir para si essa posição de exclusivismo. E um exemplo muito claro disso é o Papa Bonifácio VIII, que escreveu a bula Una Sanctam. Ele já se considerando o bispo superior aos outros bispos, ele falou que se algum ser humano quer ser salvo, seja rei ou príncipe, deve se submeter incondicionalmente ao pontífice romano para ter sua salvação. E assim, depois, Lutero, os reformadores vão ver que essa é uma atitude do anticristo, na verdade, que ele é um homem, que ele exige uma submissão a ele para que se possa alcançar a salvação, no caso, que é algo muito sério, essa acusação. Enfim, a gente vai ter essa estrutura da igreja medieval que já vai estar um pouco decadente em corrupção, sabe? Porque, por mais que a igreja seja santa, você tem aquele corpo burocrático que nem sempre é o mais santo possível. Vai ter vários abusos que não vai dar tempo de falar aqui. A gente vai falar sobre o papado em outro podcast. Ótimo, Né? até porque eu não domino tanto esse assunto, né? Mas assim, o que a gente dá para dizer, eles estão sofrendo viver no século III, se não me falha a memória, né? Então, ele está dentro de um período ainda onde o papado não havia se estabelecido. Quando você se dirige a um bispo, é óbvio que você vai tratá-lo com respeito. Agora, pensem, meus amigos, pensem politicamente. Olha, uma coisa é um bispo de um lugar que você não conhece, outra coisa é o bispo da capital. Entende? Então, o respeito pode ser maior para esse bispo, politicamente falando, não estou dizendo que isso é correto, tá? Mas politicamente falando, pode ser maior para esse bispo do que para outro. Então, o bispo de Constantinopla, o bispo de Roma, meu amigo, quando você vai se direcionar a eles, eu acho que a sua reverência vai ser um pouco maior. Então, por causa da política, obviamente, o bispo da capital acabou ganhando cada vez mais força. E ele, então, presidia os concílios. E nessa presidência de concílios, porque vocês bem sabem, se a gente pensar num contexto moderno aqui de tribunais, o concílio não deixa de ser um tribunal, né? Não deixa de ser um parlamento também. Mas, assim, se decide algo, entendeu? E onde se decide, né? A gente pode tem toda essa ideia de tribunal, né? Então, se o presidente de um tribunal no Brasil não é mais importante do que os outros juízes, desembargadores, ministros. Ele pode ser até considerado um primus inter pares, ok? O primeiro entre todos. Por quê? Porque representa os. Agora, isso não significa que ele tem maiores poderes do que os outros. Entendem? Então, essa primazia com o bispo de Roma acabou crescendo cada vez mais durante a história e deu no que deu. A gente tem de ler os pais da igreja e qualquer outro autor dentro do seu contexto sociopolítico, inclusive. Ok? Bom, vamos pensar assim, você bem falava que a igreja era perseguida, né? Então, quando existe esse caso fortuito, né, de força maior, acontece uma guerra ou de alguma forma a igreja é perseguida e está em perigo constante, é normal que um líder seja levantado para justamente ali dar as suas instruções quanto à maneira como a igreja como um todo, né, os membros devam se portar, devam se organizar, né? Por quê? Porque existe ali uma situação crítica. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez as palavras de São Cipriano e de qualquer outro pai apostólico, qualquer outro pai da igreja, devam ser lidas conforme essa análise crítica do momento. Porque, veja, se a igreja está prestes a ser dissolvida por uma heresia muito forte, tal qual na época de Ário, né? Ou através da própria política entrando ali, querendo, de alguma forma, colocar as suas garras ali e tirar pessoas da fé. Então, é necessário, sim, que você enfatize que existe um líder para que as pessoas não sejam tão facilmente trazidas ao erro, levadas ao erro. Então,
talvez as palavras de São Cipriano, quando disse, olha, é só ao redor do bispo que você tem de estar, talvez num sentido mais político do que propriamente teológico. Tendo cuidado com os lobos que estão ao seu redor, meu amigo, porque a verdade está comigo. Eu estudei teologia para justamente dizer, né, para vocês o que é que vocês devem crer ou não crer. Então, é só essa ressalva, né? Às vezes a gente quer colocar o pai apostólico, o pai da igreja, vivendo no século XXI. Era exatamente isso que eu ia explicar, um pouco o contexto de São Cipriano, porque não adianta a gente pensar na igreja como ela é hoje, sabe? Não existia isso de um papado infalível que se colocava acima de todos os outros bispos, não. O cânone dos concílios, por exemplo, ele determinou que a jurisdição de um bispo era só na sua própria diocese, então a gente não tinha um bispo com jurisdição universal. O que a gente tinha era em questão de conflito, a gente apelava para aquele que tem uma autoridade para resolver os conflitos, que era o primeiro entre iguais. Mas a igreja, na época de São Cipriano, era mais organizada nos patriarcados, vamos assim dizer. Que cada sé apostólica, ele tinha um patriarca que representava ali a jurisdição. E ela se unia nos concílios para deliberar sobre os assuntos. Mas, enfim, agora essa questão já está ficando um pouco longa. Tem ainda algo que não poderia deixar de faltar, que é a resposta de Santo Agostinho aos donatistas, né? Porque os donatistas, eles também eram muito rigoristas, eles diziam que a igreja devia ser institucional, devia ser pura, né? Então, eles vão ter esse cisma, que eles não vão ser mais parte da igreja católica, eles vão cismar, e Agostinho vai responder que a igreja, ela é uma comunidade mista, onde está misturado o joio e o trigo, a igreja institucional, no caso. E tem essa questão. Por exemplo, se a gente tem santos e ímpios no meio da igreja, como é que a gente vai saber qual é a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor? Existe essa separação de igreja visível e invisível? Até que ponto ela é aceitável e até que ponto ela passa a ser prejudicial? Não, excelente pergunta, porque, olha só, vamos colocar a questão no princípio, né? Adjetivos estragam, certo? Na teologia, adjetivação estraga. Então, quando a gente fala de igreja visível ou invisível, a gente está atribuindo uma qualidade à igreja que não necessariamente vai ter o seu respaldo na Escritura. Beleza, você pode falar, o reino de Deus não vem de forma visível, está dentro de vós. Ok, mas não é tão clara assim a passagem a tratar sobre igreja, está falando sobre reino de Deus, que são coisas diferentes, embora estejam unidas, né? Mas assim, a igreja, ela vai estar... olha só, a igreja nunca erra. Isso é um fato. Mas a igreja também erra. Bom, como assim, Alan? Você ficou doido? Que maluquice é essa? Você está dizendo que a igreja não erra e logo depois está dizendo que a igreja erra. Bom, depende do que você chama de igreja, meu amigo. Se você está falando de igreja como os meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, da maneira como Cristo instituiu, isso nunca vai gerar erro. Isto sempre vai ter o perdão de pecados dentro de si. Você sempre vai encontrar perfeitamente, de maneira santa, o perdão de pecados nos meios da graça, desde que administrados conforme Cristo instituiu. Agora, fora dessa, ou seja, não há erro nisso, não há erro, nunca. Daqui 1000 anos, o elemento vai ser o mesmo, a discussão vai ser a mesma. No entanto, quando a gente pensa em administração da igreja ou em heresias que algumas igrejas professam, né, infelizmente, daí sim a igreja vai errar. Só que a gente está falando de uma igreja com I minúsculo, não com I maiúsculo.
Porque essa com I maiúsculo, nem mesmo a igreja luterana pode ser considerada. Eu estou dizendo luterano porque eu sou luterano. Eu não sou calvinista, eu não sou católico romano, eu não sou ortodoxo grego. Eu sou luterano por quê? Porque eu estudei as doutrinas das igrejas e percebi que aqui passa o ensinamento bíblico de forma clara é a igreja luterana. Me perdoem os que não concordam comigo. Mas essa é a minha opinião. Aliás, é uma opinião bem fundada, eu diria. Então, eu não acho que a igreja luterana, enquanto administradora da palavra, do batismo em Santa Ceia, ocorra em erro em qualquer momento da sua existência. Mas pode ser que algum pastor ou algum grupo de pastores insira elementos externos dentro dessa teologia a respeito de batismo, de Santa Ceia ou da própria pregação da palavra, que seja veneno. Bom, mas aí é a igreja com I minúsculo. É a igreja luterana com L minúsculo, se vocês me entendem, né? Então, tem de se fazer essa ressalva, né? A igreja não erra, mas a igreja erra se você inserir elementos que não estão dentro da Escritura para falar sobre ela. Não há problemas na minha opinião, não há problemas em aplicar assim alguns adjetivos ou com boas intenções para clarificar, né, a mente das pessoas, né, que nós somos, o ser humano é muito lógico, né, o ser humano gosta de filosofia. E um pouco de filosofia não é problema. O Lutero considera a filosofia um elemento importante, né? Tanto é que ele chama a razão de ministra, de serva do Evangelho, na verdade. A razão é serva do Evangelho e a razão é filosofia. Então, ele vai fazer a ressalva. A razão não é a mestra, não é professora. Quem é professor nosso, quem é o nosso professor é a palavra, com P maiúsculo, é o verbo, é a Escritura Sagrada, que, por sua vez, é Jesus Cristo. Então, mas a filosofia em si é importante. Então, eu não vou criar muitos problemas. Se vocês quiserem falar, não estou dizendo vocês, Mateus e João, estou dizendo vocês, igreja, como um todo. Se quiser falar de igreja visível e invisível, ou igreja oculta, como os luteranos preferem, né? Aliás, alguns luteranos não preferem nem falar de oculto nem de invisível, preferem falar só em igreja, né? Mas igreja visível em si é aquela que administra os meios da graça. E essa igreja nunca vai errar, a não ser que coloque o seu dedinho político, o seu dedinho venenoso, teologia do coração, e do coração só procedem coisas ruins, né? A verdade provém de Cristo, que é a palavra. Então a igreja só pode ser considerada realmente infalível se ela estiver em volta da Bíblia, da Escritura Sagrada. E a gente pode falar então de igreja invisível, que não tem denominação nenhuma, que a gente vai identificar como igreja invisível, né? Igreja invisível são todos os cristãos, são todos os cordeirinhos que confessam Jesus Cristo ser o seu Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Todos nós que dizemos isto somos Pedro. E todos nós que dizemos isto é como se Jesus estivesse falando para nós. Você, Mateus, você, Juan, você, Alan, você, querido ouvinte, é Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, tu estás me chamando de filho de Deus. E isso não vem de nós, é o próprio Pai que revela isso, né? Então, você que está dizendo que eu sou o filho de Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra, você é igreja. Invisível que seja, né? E aqui você pertence à igreja católica com C maiúsculo, universal, todos os crentes. Não estou falando da igreja romana, tampouco da igreja grega. Estou falando católica no sentido próprio do credo apostólico, do credo niceno, do credo atanasiano, qualquer outra compilação de pais da igreja que possam falar em igreja católica, especialmente antes na época dos credos ecumênicos, dos concílios ecumênicos, né? Então, quando a gente quer falar de igreja católica mesmo, beleza, é invisível. E é qualquer cristão, seja luterano, seja presbiteriano, seja batista, seja da própria igreja romana, da própria igreja grega, desde que confessem Jesus como o Filho de Deus
Senhor de suas almas e o único sacrifício necessário para a sua salvação. Oficialmente, alguma dessa igreja, né? Mas pode ser que haja também outras que não me vêm à mente nesse momento, vão dizer o seguinte: olha, você tem que acrescentar obras, seja pelagianos, seja sinergistas, né? E aí, a gente vai dizer que oficialmente essas igrejas são diabólicas, que são igrejas com I minúsculo, mas um I muito pequeno. Elas só são igrejas no sentido social. Por quê? Porque estão pervertendo a justificação pela fé, pela qual a igreja fica de pé ou cai. Se você está dizendo que você contribui para a sua salvação, meu amigo, você acabou de detonar a sua casa. Entende? Então, isso tudo para dizer o quê? Olha, igreja visível e igreja que não erra é aquela que está em volta da palavra batismo e Santa Ceia. E a invisível é que está com a fé de Jesus como única e suficiente para a sua salvação dentro do seu coração. Muito boa as falas aí do Alan. Podemos também até citar Clemente de Alexandria, que ele fala: essa é a igreja em que a tradição apostólica está guardada, a qual pertence àqueles que Deus predestina para a sua justiça. Ela é una, mãe dos cristãos e alimenta com o Logos. A igreja é então o ajuntamento de eleitos, uma cidade invisível, governada pelo Logos. Essa é a igreja espiritual que constitui o corpo místico de Cristo. A igreja terrena é a cópia celestial. É por isso que oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Pegando essa citação de Clemente, podemos falar que existe a noção da igreja invisível, como expresso aí por Clemente de Alexandria, né? Mas a igreja invisível, ela não meio que destrói, entre aspas assim, a sua visibilidade, né? Os elementos da Eucaristia, a pregação da palavra, a administração dos sacramentos aí fazem que a visibilidade da igreja ela se torna cada vez mais sólida. Só pegando esse gancho aí, eu queria trazer um pouquinho a argumentação de Melanchthon e aplicar um silogismo baseado no que ele fala na Apologia para provar a existência de uma igreja invisível. Aí depois, também, com o mesmo Melanchthon, citar o cuidado que a gente tem que ter com essa noção de igreja invisível. Vamos lá, ele vai falar na Apologia, no artigo 7. Por isso, apenas são povo de Deus aqueles que receberam a promessa do Espírito. Ademais, a igreja é o domínio ou reino de Cristo, distinto do reino do diabo. É certo, porém, que os ímpios estão sob o poder do diabo e são membros do seu reino, conforme ensina São Paulo em Efésios 2. Se a igreja, que é verdadeiramente o reino de Cristo, se distingue do reino do diabo, os ímpios, uma vez que estão sob o reino do diabo, necessariamente não são igreja, muito embora nessa vida, em razão do reino de Cristo ainda não ser revelado, estejam misturados com a igreja e nela exerçam ofícios. Ou seja, o que ele está falando aqui? Por mais que na igreja institucional estejam justos e ímpios, os ímpios eles ainda estão, segundo Efésios 2, debaixo do reino das trevas, do príncipe da potestade desse mundo. Ora, se o reino de Cristo e o reino do diabo são distintos, então, uma vez que a pessoa é cidadã do reino de Cristo, ela não pode estar no reino do diabo, ou vice-versa. Portanto, existe ali uma separação entre a igreja de Cristo, os cordeirinhos de Deus, né, que ouvem a voz do pastor, e as pessoas que estão na igreja institucional exerçam ofícios, até mesmo sejam sacerdotes, mas não fazem parte dessa comunidade renascida da fé, da operação do Espírito Santo, né? Mas tem a questão de, como é muito comum no meio protestante, no meio evangélico, de achar que a igreja é só essa questão de igreja invisível, como se fosse uma sociedade platônica mesmo, porque a gente vê que a fala de Clemente ela é influenciada pela filosofia platônica, querendo ou não, que existe um mundo das ideias ideal e o mundo terrestre que é a cópia imperfeita da perfeição que está no mundo das ideias. A gente vê que existe assim essa, porém muitos evangélicos eles consideram a igreja só como essa sociedade platônica, que a gente está unido só porque nós somos parte da igreja invisível, mas esquecem que a igreja ela só vai existir, ela nunca está destituída da sua visibilidade. Ela só vai existir se tiver a correta
a aplicação dos sacramentos e a pregação da palavra. E a pregação da palavra e os sacramentos, conforme o artigo 14 da Confissão de Augsburgo, depende da ordenação, né, do chamado regular. Nisso, Melanchthon vai criticar essa ideia de uma igreja puramente invisível, como se fosse um docetismo eclesiológico, como falam alguns católicos. Ainda no artigo 7, né, da Apologia, ele vai dizer: e nós, deveras, não sonhamos com uma sociedade platônica, como alguns impiamente sofismam. Porém, dizemos que existe essa igreja, a saber, os devera crentes e justos, esparsos por todo o mundo. E adicionamos as notas, a doutrina pura do Evangelho e os sacramentos. E essa igreja é propriamente a coluna da verdade, como você falou, né? Que a igreja ela não pode errar porque ela é a coluna da verdade. Que enquanto ela mantém o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja nunca vai se desviar do evangelho central. Continuando. Pois retendo o evangelho puro, como diz São Paulo, o fundamento, isto é, o conhecimento de Cristo e a sua fé. Bem, então, só mais uma coisa que eu gostaria de destacar é que a igreja ela foi fundada sob uma declaração cristológica sobre quem é a pessoa de Cristo. Foi o que São Pedro falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E essa é a rocha que a igreja está solidificada. E como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Essa verdade permanecerá para sempre. Então, bom, depois dessa exposição, assim, eu queria falar, antes de partir para a próxima pergunta, sobre o conceito de sacerdócio. Uma diferenciação entre sacerdócio universal, sacerdócio especial. Qual a importância de ter um chamado regular, de ter ordenação? E por que tem tanta confusão nesse assunto? Olha, a importância em si é porque Cristo disse que é importante que exista. Então, ele estabelece apóstolos, mestres, né, evangelistas e aquela coisa toda que tá lá em Efésios, né? Então, se Cristo estabelece, quem sou eu para dizer que não precisa? Ora, mas tem gente que fala que não precisa. Não é verdade? Eu conheço igrejas, não vou citar nomes porque senão... mas assim, voltada à ética, apesar de ser meio contraditório, porque eu já citei vários nomes de outras igrejas aqui, né? Mas assim, existem igrejas que é o seguinte: olha, quem vai quem vai pregar o evangelho hoje para nós? Qualquer pessoa que está sentada no banco ali, aquela pessoa vai ser pastor por um dia. E aí? Bom, a gente vai pensar assim: para lá, isso está ferindo a ordem de Cristo. Por quê? Porque Cristo instituiu apóstolos. Nem todos os discípulos de Jesus eram apóstolos. Certo? O apóstolo é alguém investido de autoridade que advém de Deus, né? Que tem ali a bênção da igreja sendo transmitida por meio de outros episcopos, né, de outros bispos, de outros presbíteros, ou seja, anciãos, com a sua imposição de mãos para continuarem a pregação do evangelho de maneira autoritativa, que é diferente do sacerdócio de todos os crentes, do sacerdócio de todos os crentes. Aquela pessoa tem o investimento ali para pregação do perdão de pecados publicamente e a administração dos sacramentos publicamente. É claro que o sacerdócio de todos os crentes também participa deste manejo do evangelho com E maiúsculo. Então, nós até temos situações em que uma pessoa leiga, né, ou seja, uma pessoa que não faz parte do clero, batize em casos de emergência, conforme a doutrina luterana. Certo? Então, você, Mateus, você, Juan, também podem dizer um ao outro, depois de uma confissão privada: os seus pecados estão perdoados, meu amigo. Vá em paz, Cristo morreu por você. Por quê? Porque o ofício das chaves também foi entregue à igreja, no sentido de todos os membros, não apenas aos pastores ou representantes oficiais dessa igreja. Então, toda a igreja tem o seu sacerdócio. Toda ela é nação santa, povo eleito de Deus. Para quê? Para aspergir o sangue da salvação, ou seja,
o evangelho a quem eles puderem e que estiverem ao seu encontro. No entanto, não podem fazer isso publicamente, porque publicamente existe um pastor, um supervisor, porque daí vem a palavra, daí é o sentido da palavra episcopos, né? Aquele que supervisiona, que olha por cima, né? Ou presbítero também, um ancião. Na verdade, a gente tem essas nomenclaturas em grego, mas para um luterano da IELB, por exemplo, isso não quer dizer muita coisa. Aliás, eu posso até dizer, para a Escritura Sagrada, isso não quer dizer muita coisa, porque essas são terminologias usadas intercambiavelmente. Ou seja, ora se fala em bispo, ora se fala em ancião. Então, não há muito problema quanto a isso, desde que você entenda que existe sim um sujeito que está investido de autoridade pública da palavra. Quer você chame esse sujeito de apóstolo, quer chame de bispo, quer chame de pastor. Ok, eu queria só falar que muita gente interpreta mal a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, entendendo que todo mundo pode pregar publicamente, todo mundo pode administrar sacramentos, todo mundo pode dar santa ceia, e cria uma questão de anarquismo eclesiológico, vira uma anarquia, sabe? Fica completamente bagunçado. E é por isso que Jesus instituiu mesmo a hierarquia. Ele instituiu que as coisas devem ser feitas de maneira ordenada. A gente vê isso lá em Efésios 4, quando diz aqui, ó, e ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para seu desempenho e para o serviço na edificação do corpo de Cristo. Então a gente vê que o ministério ordenado, ele é uma coisa que é instituída por Cristo e também não anula a questão do sacerdócio universal. Quando a Bíblia diz que somos todos sacerdotes de Deus, está falando que todos devemos viver uma vida de piedade, uma vida de penitência, uma vida de boas obras, que seja um sacrifício vivo a Deus, e não uma questão de anarquismo. E assim, em Timóteo também, né? Paulo vai fazer distinção entre um bispo, ou seja, um episcopos em grego, e também um diácono. Se não houvesse diferença clara entre os dois, Paulo, tanto é que, se a gente olhar bem aqui, as características de um e de outro, as características externas, né, esposa de uma só mulher, aquela coisa toda, né, tem a boa fama e tudo mais, Paulo não precisaria falar de duas pessoas distintas. Porque o bispo é aquele que supervisiona a igreja. E o diácono é aquele que serve à mesa e que está, de uma certa forma, ajudando o bispo nesse serviço. Mas ele em si não é o bispo. Ele não está investido da ordenação que aquele bispo teve de passar, né? A imposição de mãos, inclusive, né? que torna público essa autoridade, porque carrega em si a autoridade de Cristo, né? Não que ele próprio seja a autoridade, mas a ele foi investida a palavra de Deus para pregá-la. Agora você chegou nessa questão do episcopado, é aqui que vai entrar um pouquinho da polêmica no nosso podcast, né? A gente vê ainda estruturas de um episcopado na Bíblia. A gente vê em 1 Timóteo que Paulo fala para Timóteo ele supervisionar o trabalho das pessoas, dos presbíteros, ver se não está ensinando falsa doutrina. E ele também ordena que Timóteo, ele próprio ordene alguns presbíteros para o serviço da igreja. O mesmo ele fala para Tito, né? Agora, mas a questão do episcopado, ela vai ter mais a ver com a ordem, que foi desenvolvido na igreja posteriormente. Como você disse, São Jerônimo ele vai fazer essa interpretação de que bispo e presbítero são termos intercambiáveis, mas ele próprio vai admitir que o episcopado ele se desenvolveu como algo natural para a unidade da igreja e para defender das heresias, de modo que se tornou um consenso dos pais da igreja, se tornou um consenso da igreja em um momento futuro. E o que é consenso da igreja, ele se torna regra de fé.
E a Bíblia ela só pode ser interpretada com a regra de fé. Ou seja, a Bíblia ela tem que ser interpretada de acordo com o episcopado. E essa aqui eu estou dando a minha visão. Porque ela vai se pautar principalmente na contribuição de Santo Inácio de Antioquia e de Clemente de Alexandria. E Clemente vai falar no capítulo 44 sobre a função do bispo. E o Inácio, ele vai explicitamente falar do ministério triplo, que é a questão de um bispo supervisor, dos presbíteros que ensinam a palavra e administram os sacramentos, e também aos diáconos. Ele vai falar que, entre aspas, todos devem respeitar os diáconos como a Jesus, como também ao bispo que é a imagem do Pai, aos presbíteros que estão no Senado de Deus e ao colégio dos apóstolos. Sem eles não existe igreja. Olha, ele vai falar que essa estrutura hierárquica também é um fator constitutivo da igreja. Ele vai dizer que a igreja ela vai existir com essa hierarquia e não só como a sociedade platônica ou só como o sacerdócio universal sem alguma hierarquia, né? Enquanto eu vou procurando algumas outras citações dele, você pode dar alguma contribuição pra gente, por favor? Sobre essa questão dessa diferenciação de termos, né? Tito é bastante importante, né? A carta de Paulo a Tito é bastante importante, porque ali a gente percebe que tanto a palavra presbítero, no caso aqui no plural, não é presbíteroi, né? E também a palavra bispo, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 7, estão tratando da mesma pessoa. Então, quando a gente fala a respeito dessa pessoa investida de autoridade para pregar em nome de Cristo publicamente, a gente pode falar tanto de bispo, pode falar tanto de presbítero, que a gente está falando tudo a mesma coisa. Agora, se socialmente a igreja entende que seja importante para a preservação de uma identidade, para a preservação da própria doutrina que seja, né, de um sujeito mais estudado ou que tenha mais autoridade social, vamos colocar assim, né, que seja um doutor da igreja e respeitado por todos, né? Se a igreja quiser, de fato, que exista uma estrutura hierárquica, a Bíblia é indiferente, porque isso faz parte da mão esquerda, não da mão direita. O que faz parte da mão direita é aquilo que é concernente à salvação, que é obra de Deus, apenas de Deus. Os meios da graça são obra de Cristo. É Cristo que nos entrega o seu perdão na Santa Ceia e no batismo através de ministros, através de servos, que são os pastores, que são os presbíteros, que são os anciãos. Isso é mão direita. É a igreja que não erra. Agora, no que tange a mão esquerda, é a sua organização civil, organização social. Se alguém me disser, Alan, eu gostaria que a nossa igreja tivesse um bispo, eu ia falar assim, meu amigo, show de bola. Por que não? Desde que você compreenda o que significa isso. Então, os nossos dogmáticos, né, eu estou inclusive com John Theodore Miller, né, a dogmática cristã em mãos aqui agora, eu posso até ler o parágrafo, se vocês me permitem, né, sobre a igreja apostólica. Né? É verdade porque todos os verdadeiros membros da igreja, até a consumação dos séculos, creem em Cristo através da palavra dos apóstolos. E vocês bem citaram Efésios ali, né? A igreja é construída, ela é edificada nos apóstolos, na pregação da palavra. Os romanistas e episcopais fazem constar o caráter apostólico da igreja da sucessão apostólica, entre aspas. Todavia, a doutrina da sucessão apostólica é anti-escriturística, pois a escritura não faz diferença entre bispos e presbíteros ou anciãos. A Bíblia também aconselha todos os cristãos a que evitem os que ensinam qualquer doutrina diferente da que os bem-aventurados apóstolos ensinaram, mesmo quando aleguem possuir autoridade apostólica. O que é mais importante é a Escritura, não quem a professa. Pronto. Esse tema sobre o episcopado, sucessão apostólica, é algo que divide opiniões dentro da Igreja Luterana. A gente sabe que é algo mais polêmico. Mas, assim, de fato, o que realmente tem a primazia é o ensino correto das Escrituras.
Mas assim, vamos para contrariar um pouquinho, para contrapor, deixar as coisas um pouquinho mais interessantes. Eu vou citar alguns motivos pelos quais eu defendo a ideia da manutenção de uma sucessão nos pais da igreja e também na própria hierarquia da estrutura da igreja, né? E para isso eu vou citar a epístola de Santo Inácio aos Hermeniotas, no capítulo 8, que ele vai falar: seguir o bispo como a Jesus Cristo, seguir os presbíteros como os apóstolos, acatar os diáconos como a lei de Deus. Aqui a gente vê a estrutura tríplice da igreja, já no primeiro século, porque ele era sucessor direto do apóstolo João, na igreja de Antioquia. Vamos lá, que ninguém faça sem o bispo as coisas relacionadas à igreja. Trataremos como legítima somente a Eucaristia feita sob a presidência do bispo ou do seu subordinado, onde quer que o bispo esteja, que em sua comunidade o acompanha, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Tudo que ele aprovar é agradável também a Deus, assim sempre estaremos fazendo algo seguro e legítimo. Veja que ele atrela a figura do bispo à legitimidade do ensino e da ministração dos sacramentos. E a gente já vê isso também na Confissão de Augsburgo, no capítulo 14, que os sacramentos eles devem ser administrados e a palavra deve ser pregada publicamente só por quem tem ordenação no chamado regular. Agora, pode ser ordenação presbiterial? Pode. No luteranismo, a posição hegemônica é que a forma de governo é de júri humano, enquanto o ofício de pregar o evangelho, administrar as chaves, é de júri divino. Então, para a maioria dos luteranos, a forma de governo da igreja vai depender do que for melhor para a comunidade local, né? Agora, a questão do episcopado, ela tem uma força histórica, vamos assim dizer, porque foi um dos argumentos que Santo Irineu usou para combater as heresias, né, do gnosticismo, que a gente tem a certeza que o nosso ensino é correto porque a gente recebeu do apóstolo que passou para o seu sucessor, que chegou até mim. Então a gente tem essa linha. Então manter a sucessão apostólica, ela vai nos ligar à catolicidade, à apostolicidade da igreja. Mas claro, não adianta manter a sucessão apostólica se não manter a sã doutrina. Isso é possível que aconteça. Agora, a gente vê que também o episcopado, ela é uma posição confessional, porque o próprio Melancton, na Apologia, ele vai defender que era do seu desejo que a igreja mantivesse a ordem episcopal, como eu vou falar aqui na Apologia do artigo 14. Entre aspas, quanto a esse assunto, a ordem da igreja, muitas vezes testemunhamos nesse conclave que desejamos com máxima vontade conservar a ordem eclesiástica e os graus na igreja, ainda que feitos com autoridade humana. Assim, a crueldade dos bispos é a razão por que em alguns lugares se dissolve aquela ordem canônica que muitos desejávamos conservar. Além disso, queremos aqui reiterar somente uma vez que conservamos a unidade, a ordem eclesiástica e canônica, se os bispos tão somente desistirem de raivar contra as nossas igrejas. Essa nossa vontade nos excusará tanto aos olhos de Deus, como entre todas as nações para toda a posteridade, de modo que não poderá imputar-nos que é minada a autoridade dos bispos. Ou seja, existia um desejo de Melancton, dos luteranos alemães, de fazer essa manutenção da estrutura episcopal. Agora, por que não manteve? Eu vou tentar explicar rapidamente. Alguns lugares conseguiram manter o episcopado, como foi no caso da Igreja da Suécia, em que os bispos católicos se converteram ao luteranismo e mantiveram toda a estrutura eclesiástica, né, que antes parava, do episcopado, da sucessão apostólica, etc. Agora, por que mesmo com a vontade dos reformadores, na questão da Alemanha, ali em Wittenberg, não teve a manutenção do episcopado? Muito porque os bispos locais estavam ligados ao arcebispo de Mainz. E o arcebispo de Mainz era aquele que chamou João Tetzel para pregar as indulgências. Lutero, se posicionando contra Tetzel, ele acabou se posicionando contra o arcebispo também. Então existia toda essa questão, esse lobby contra Lutero dos bispos, de modo que, como foi lido aqui na citação, os bispos locais raivavam contra as igrejas luteranas e não queriam ordenar os seus presbíteros, no caso. O mesmo não aconteceu em alguns outros lugares da Europa. Alguns reinos inteiros se converteram e os bispos se converteram também, mantendo a linha de sucessão. Mas claro, como a posição hegemônica, de que é uma organização de júri humano, existe, né, essa posição que pode ser o modelo congregacional, o modelo presbiteriano, o modelo sinodal, etc. Pode ser mais apropriado para a igreja. Eu, particularmente, prefiro
o modelo episcopal pela conexão histórica que tem e pela questão da legitimidade. Agora você pode fazer mais alguns comentários sobre o assunto antes de passar para a próxima pergunta. Não, tranquilo, tranquilo. O que eu vejo é assim, olha, as suas argumentações são boas e as citações dos pais da igreja também, né? Mas assim, se você parar para pensar, a maior parte do princípio que está por trás de um episcopado é o princípio político. De novo, é o reino da mão esquerda, é a administração de pessoas, não a administração da palavra de Deus. Ok? Porque a administração da palavra de Deus não depende do bispo. Ela depende de Cristo. Depende de Cristo que levanta pessoas para que pedras falem, inclusive, se for o caso. Né? Se as pessoas se calarem, as pedras vão falar que Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. As pedras vão ser, entre aspas, Pedro, né? Ironicamente. O episcopado, aliás, quanto à administração da igreja, eu, particularmente, sou indiferente. Na verdade, eu acho muito mais bonito o episcopado do que propriamente os outros sistemas de igreja, até pelo fato histórico. Né? Agora, uma coisa deve ser dita, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Igrejas episcopais, eu acho que todas elas têm um pé na política muito mais do que as outras. Por quê? Porque ela própria em si se organiza politicamente. Você citou a igreja da Escandinávia, e o luteranismo da Escandinávia, a gente bem sabe o tipo de coisa que eles estão professando hoje em dia, né? Liberais. Então, esse é o perigo, né? Quando a gente coloca a coisa com o pé no chão, né? Trata cada igreja como entre aspas, né? Senhora de si mesma, através do seu próprio bispo, né? Ou seja, seus pastores, né? Claro, desde que podem estar afiliadas a um organismo nacional, como a IELB, por exemplo, está, né? O sínodo, então, sem problema algum. Mas quando você coloca a coisa pé no chão, você evita muito que a igreja tenha esse pé na política. Né? Pelo menos assim, historicamente é isso que aconteceu com as igrejas episcopais. Né? A igreja católica, a gente sabe que é política, né? A igreja luterana da Escandinávia também se tornou política, tanto é que é a igreja estatal, né? Então, é perigoso, mas eu sou indiferente, desde que esse episcopado não destoe a sua pregação da Bíblia. Igualmente os pais da igreja. Os pais da igreja são importantes instrumentos de entendimento da história da igreja e também da construção da teologia ao longo dos séculos, mas eles próprios não são a Bíblia. Mas a sucessão apostólica é importante, né? Desculpa se eu estiver de repente não os agradando, né? Mas essa é a minha visão. A sucessão apostólica é importante para que se preserve o ensinamento correto. Não é verdade. O que é importante que se permaneça para o ensino correto é a Escritura. Enquanto a Escritura estiver à frente das pessoas que estão a lendo, isso vai preservar a doutrina pura. Agora, só para fazer um último comentário, já passar para a próxima pergunta, porque aqui já está ficando um pouco longo. Na verdade, a questão dos defensores da sucessão apostólica no meio luterano é mais a questão da legitimidade do ensino. Por exemplo, não é de qualquer pessoa que vai assumir a prerrogativa de, sei lá, de criar uma igreja, de ensinar outros, sem que ela seja devidamente ordenada, sabe? Mas como você bem disse, a sucessão apostólica ela não garante que o ensino seja correto. Por isso a gente tem que pensar que os bispos estão debaixo de uma autoridade que é a Escritura Sagrada e debaixo de outra autoridade que é o Código Canônico ou as confissões luteranas. Então, enquanto eles são fiéis às confissões, à Bíblia, eu acho lícito. Também a questão do Estado, que foi mais algo que se desenrolou na história, mas nem todas as igrejas episcopais têm ligação com o Estado estritamente, embora seja comum. Enfim, agora eu vou passar para o Juan fazer a última pergunta, porque o podcast já está ficando um pouco longo e a gente vai apressar um pouquinho agora no final. Porque o papo tá muito bom, né, galera? Então o podcast vai esticando e os assuntos são bem polêmicos, né? Questão da sucessão apostólica, são bem extensos e polêmicos, né? Mas a gente vai falar de um assunto um pouco mais tranquilo agora, que é um assunto que todo cristão deve
deve ter em mente, né? Deve ter em mente, deve estudar sobre isso, e que inclusive a gente falou no começo do podcast aí, que é em questão do cisma, né? O Alan, quando para você o cisma é justificável, né? E também muitas pessoas leem ali Mateus 16, 18 e tem comumente que o cisma não é justificável, etc. Para você, Mateus 16, 18 ensina que a igreja nunca incorrerá um erro doutrinário em si? Se vocês bem olharem, as portas do inferno não prevalecerão. Não é as portas da igreja. E isso é uma coisa que eu percebi há pouco tempo, instruído, por exemplo, pelo Chad Bird, né? É um teólogo luterano que está assim, me fascinando bastante, né, com a sua teologia e com o seu conhecimento, né? Eu até indico a vocês e ouvintes, né, como um todo, né, a procurar o Chad Bird, as suas obras na internet também. Ele também tem podcasts e um canal no YouTube, né? Mas ele me fez pensar numa coisa. Não são as portas da igreja que vão prevalecer. São as portas do inferno que não vão prevalecer. Ok? A igreja vai destruir o Hades. Não é o oposto. Então, é a igreja que destrói a morte. A confissão de Pedro destrói o inferno. A confissão de Pedro destrói a morte, o Hades. Eu não estou falando que o inferno vai deixar de existir. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou falando o seguinte, vocês que professam a morte, vocês não vão prevalecer, porque a pedra angular, Jesus Cristo, que é a confissão de Pedro, ela vai ser maior do que a morte. Compreenderam o que eu quero dizer? As portas do inferno vão prevalecer. Por quê? Porque o primeiro lugar onde se ataca numa cidade, contexto medieval, antigo, inclusive, é o portão. E se Cristo está dizendo que o portão do inferno não vai prevalecer, é porque ele vai ser aberto. E as pessoas não precisam mais temer a morte, não precisam mais temer o inferno. Porque o inferno não vai prevalecer. A igreja é mais forte que o inferno. Muito da teologia católica romana interpreta Mateus 16, 18 como a igreja nunca podendo incorporar em erro, né? Porque as portas do inferno não prevalecerão. E disso eles concluem que a igreja luterana é inválida por ser cismática e se separar da igreja que nunca poderia errar. Só que se a gente vê o texto de Mateus 16, 18, não está escrito que as portas do inferno, Guiena, vão prevalecer sobre a igreja no sentido de heresia. Me parece que é Hades lá, não é Guiena. Então é Hades. O que está escrito é que as portas da morte não prevalecerão sobre a igreja, o que significa que a igreja nunca será destruída. Então, e quem fala isso não é interpretação nova. Isso os pais da igreja falam. Cirilo de Jerusalém, ele vai dizer lá nas lições catéticas que a igreja, ele vai dizer que por intermédio das palavras dirigidas a São Pedro, Cristo prometeu indestrutibilidade à igreja. Então Jesus ele ensina, né, que a igreja ela vai triunfar sobre os poderes da morte e ela sempre vai existir e nunca vai ser destruída. E a gente encontra alguns paralelos com isso no Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, quando Elias se pergunta se é o único sacerdote de Deus que ainda está vivo, ele fala que separou ainda 7.000 que não se curvaram a Baal. Ou seja, uma igreja remanescente que existe ali dentro daquela comunidade. E outro exemplo é que a própria igreja institucional que Deus instituiu no Antigo Testamento precisou de uma reforma. Quando a gente vê lá a reforma de Josias, em 2 Reis 17, se não me engano. E por incrível que pareça, a reforma de Josias ela tem uma peculiaridade, que é colocar a palavra de Deus no centro. Quando eles descobrem a palavra, eles reformam a igreja, eles se arrependem e eles mudam de comportamento. Então a gente vê que se a instituição que Deus fez precisou de uma reforma que o próprio Deus guiou no futuro, por que a igreja agora da Nova Aliança não precisaria também? Sabe? A gente pode ver essa correlação. Mas agora, assim, tem ainda, não sei se dá tempo de citar, o que Melanchthon vai falar sobre isso na Confissão de Augsburgo, citando o Código Canônico e Agostinho, que ele vai dizer que Agostinho,
Agostinho ele vai dizer que se os bispos eles insistem no erro, é lícito que deles se separem. E vai citar Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, e Gálatas, né, 1. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue outro evangelho, que não estes que nos ensinamos seja anátema. Enfim, pronto. Então, o cisma, eu comparo ele a um divórcio. O divórcio é um pecado mortal, um pecado que Deus não quer que aconteça, porque um casamento ele aponta para a relação da igreja de Cristo. Então, é uma coisa que tem que ser completamente evitada, é como rasgar o corpo de homem e mulher que viraram um só corpo, né? Agora, tem uma exceção, a exceção que é o adultério. Eu comparo o cisma a um divórcio porque o cisma também não é desejado. É uma coisa horrível, um dos pecados mais graves que existe. Porém, existe a exceção do adultério. Se algum sacerdote, se a igreja, um corpo instituído, ele vai se adulterar da doutrina bíblica para algo político, para algo herético, para um evangelho que não foi ensinado pelos apóstolos, e ele tem um corpo que vai blindar essas heresias de reforma, é lícito que haja uma separação para preservar o verdadeiro ensino apostólico. Bom, eu acho que é isso que eu entendo, não sei se você concorda. Se você concorda, eu posso passar para o Juan terminar já com a última pergunta. Concordo, a gente tem que afastar dos falsos profetas, ponto. Se o cisma tiver de acontecer, meu amigo, a verdade tem que prevalecer. A verdade que liberta. Então, infelizmente, igual a gente fala sobre Santa Ceia, né? A gente fala sobre, beleza, tem diferença entre igreja luterana, tem igreja entre calvinista, existe até uma proximidade também do luteranismo com o catolicismo, embora o catolicismo explique de uma maneira filosófica o que significa a Santa Ceia para tratar da presença real, e a gente vai simplesmente dizer que é uma união sacramental e ponto, né? Mas assim, a gente não fala disso sem lágrimas. Infelizmente a igreja está dividida. E o que a gente vai dizer? Paciência. Mas essas coisas têm de acontecer, por quê? Porque já foram profetizadas que haveriam falsos profetas e que ensinariam coisas erradas e que a coceirinha no ouvido seria muito mais gostosa, né? Paulo vai dizer isso a Timóteo, né? O pessoal tá com coceirinha no ouvido, eles gostam de colocar coisa ruim na cabeça. Então, vão dar ouvidos a esses falsos profetas. Então, tá profetizado. Se vai existir heresia dentro da igreja, meu amigo, isso é certo. Já existe. O que a gente precisa é voltar-nos à Escritura Sagrada, buscar nela o que realmente, ou melhor, buscar nela se aquilo que eu estou acreditando a respeito da fé é correto ou não. É bereia, não é, meu amigo? Né? Então, eu preciso confirmar se aquilo que alguém está me dizendo é verdade ou não é. Não existem duas verdades, existe uma verdade só. A gente pode até falar de Santa Ceia num sentido técnico, né? Calvinistas creem nisso, luteranos creem naquilo, a Igreja Católica crê naquilo outro. A gente é meio técnico quando a gente fala isso. Mas, na verdade, a gente deveria se lamentar bastante. E todos nós, neste cisma evidente entre denominações, precisamos todos, católicos, luteranos e calvinistas, voltarmos à Escritura Sagrada para saber se aquilo que a gente acredita é verdade ou não é. Muito bom, cara, muito bom. A gente pegando um pouco desse gancho aí que o Alan falou, principalmente na última frase que ele falou aí, pra gente fechar isso tudo, eu acho que inclusive temos ouvintes que não são cristãos, que não pertencem a uma igreja, né? E a pergunta que a gente vai fazer aqui é uma pergunta que pode ajudar esses ouvintes a fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma igreja. E eu quero perguntar para você, Alan, quais são as implicações práticas do conceito de igreja? Por que precisamos da igreja? Primeiro a gente precisa da igreja para participar dos meios da graça.
Isso aqui eu acho que ficou claro assim ao extremo, né? Eu sou chato nisso, né? Eu confesso bastante, sou chato. Meios da graça é a palavra que eu acho que no meu ministério eu vou mais, as palavras no meu ministério que eu vou mais usar, porque são assim fundamental para mim. Dentro da teologia que eu aprendi, meio da graça é o centro, porque Cristo está presente. E onde Cristo está presente, está também o seu perdão. Então, assim, participar de uma comunidade de fé significa participar dos meios da graça, de ouvir o evangelho e o perdão de pecados, que é aplicado a nós através de um bispo, né, através de um pastor. Então, também participar da Santa Ceia, se não for batizado, ser batizado e pertencer ao povo de Deus, povo eleito, ungido para ser santo, né? Também um pequeno Cristo. Além de que, num segundo plano, menos importante, no entanto importante, também é participar da sociedade em amor. Tal como Cristo me amou, eu também amo o meu próximo. Então, é impossível, de acordo com João, o apóstolo João, é impossível que você diga eu amo a Deus, eu amo a Jesus e não ame o próximo. É impossível. Não existe fé verdadeira no sujeito que não pratica obras. Tiago, que é um texto polemíssimo para a igreja luterana. Para mim não é, mas durante muito tempo foi. Então eu via a palavra justificação ali em Tiago 2 e aquilo me tirava do sério. Como assim eu sou justificado não apenas pela fé, mas por obras também? Aquilo me tirava do sério. Até que eu entendi que justificação, a palavra justiça, de Caiol, né, o verbo justificar, pode ser entendido em duas perspectivas. Perspectiva ativa e passiva. Passiva é aquilo que eu recebo de Deus. E ativa é aquilo que eu faço a partir da minha justiça. Que justiça é essa? De Cristo, obviamente. Eu não tenho justiça alguma, eu sou um saco de vermes. Eu sou um trapo de imundícia na minha justiça, diria Isaías. Não é verdade? Então, eu não tenho justiça alguma, mas Cristo me deu a sua justiça. Ou seja, eu fui passivo nisso. Eu recebi a justiça de Cristo pela fé. E agora, de que maneira eu professo a minha fé? No meu próximo, falando do amor de Jesus e agindo em amor para aquela pessoa na sua necessidade material. Então, o conceito de missão, que pode muito bem, se já não foi assunto de podcasts, pode muito bem ser um próximo assunto para vocês ali, de falar sobre missão no seu sentido holístico. O conceito amplo de missão. Missão não significa apenas evangelizar. Missão significa ajudar o ser humano como um todo, espiritualmente, ou seja, que precisa do perdão de pecados para o seu consolo, mas também que precisa de pão, que precisa de atenção, que precisa de carinho. E isso a igreja pode oferecer para os irmãos. Primeiro os irmãos, inclusive. A prioridade é para os da fé. E depois para o mundo todo. Então, isso é igreja. Igreja é participar dos meios da graça, para eu ter o consolo que eu preciso diante do meu pecado. Eu sei que eu sou pecador e dentro de mim eu sei que eu sou condenado, porque eu não consigo atingir a perfeição que Deus me obriga a ter. A minha consciência não me deixa livre. A minha consciência me acusa e isso não me deixa dormir direito. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu não consigo dormir, porque eu sei que eu sou um pecador e vou para o inferno. Eu vou morrer. No entanto, vem o Evangelho e diz: não te julgue tanto, pare com isso. Eu vou carregar o seu jugo, meu filho. Eu sou Cristo, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Coloque as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades em mim. E eu vou aliviar você. De que maneira eu vou conseguir colocar o meu jugo em Cristo? Ou seja, depositando a minha fé no Salvador. Que essa fé somente é alimentada através dos meios da graça. A palavra, batismo e Santa Ceia. Então,
não há como falar de ter fé em Jesus e não participar da Assembleia Santa de Deus, da Eclesia de Deus. Né? O autor de Hebreus vai dizer, olha, não façam como né, os ímpios, né, que deixaram de se congregar. Daí a importância da igreja. Exatamente. A gente pegando um pouco desse conceito aí da importância da igreja, podemos falar também da importância da caridade, né? Da igreja, ela se impulsionar a fazer a caridade, se impulsionar a olhar o próximo, como o Alan disse muito bem aí, né? A olhar para o pobre, olhar para aqueles que sofrem, né? Porque a caridade é o caráter máximo de um cristão dentro de uma comunidade, né? Alan, eu quero agradecer muito pela sua participação, cara. Foi muito bom. Prazer enorme te receber aqui. Matheus, como sempre, a galera já conhece o Matheus aí, o ADM da página. Eu quero agradecer todo mundo que separou um tempinho para escutar o podcast, para também escutar os nossos outros podcasts. E vou passar também aqui para o Matheus também fazer as considerações finais aí. Me sinto muito honrado de ter participado desse podcast. O papo foi muito bom. Muito obrigado pela participação, Alan. Eu só gostaria de concluir, né, com aquela aplicação prática do que já foi todo falado aqui. A importância da igreja para a vida da pessoa. A igreja te dá a fé ao te levar a Jesus Cristo através da palavra ou dos sacramentos. E essa fé, ela precisa ser alimentada pela mesma palavra e sacramentos, que são as maneiras que Deus usa para manter uma pessoa na comunidade da aliança, na fé. Como diz os pais da igreja, né? A igreja, ela é a mãe dos cristãos que alimenta com o leite espiritual da palavra. Então Deus usa dos meios de graça, do ofício das chaves para perdoar os pecados, para manter uma pessoa com a fé viva e ativa, que age pelo amor, que age pela caridade. Se afastar da igreja é como se afastar da fé, é como mortificar a fé. Então é exatamente isso que eu quero falar, não se afastem da igreja, porque é ali que Deus vai guiar as pessoas à santidade e à plenitude da fé. Muito obrigado. E eu só queria dizer mais uma coisa, não se afastem da igreja e também nunca aceitem plenamente aquilo que está sendo ensinado como se fosse verdade pura. Sempre confiram na Escritura Sagrada para saber se aquilo que está sendo ensinado pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu sacerdote, como quer que você queira chamar, o seu líder espiritual, se aquilo que ele está falando é a verdade da Bíblia. Sejam bereianos, né? Os cristãos de Bereia eram mais honrados, né, do que aqueles de Tessalônica. Por quê? Porque confiam na Escritura Sagrada. Isto é o princípio básico de todo cristão. Aplicar-se à Bíblia e ela ser a norma de fé de cada um. Beleza, perfeito, Alan. Não se afasta da igreja, galera, mas tenham em mente um pensamento questionador. Questione sempre. Isso, né? Perfeito. Então, galera, muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Matheus. Vamos encerrar. Escutem nosso podcast, mandem também um feedback pra gente. E também escutem os nossos outros podcasts aí, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Abraço.